Para encontrar a equação de uma reta, eu preciso ter dois pontos, tá? Preciso conhecer pelo menos dois pontos, ou então conhecer um ponto e o coeficiente angular que essa reta possui. Então, se eu conhecer dois pontos, tem uma técnica muito rápida que me permite calcular a equação dessa reta. Monto a tabelinha, escrevo x e y em cima, tá? Em seguida, eu anoto os pontos nas outras linhas. Suponhamos que o ponto A tenha coordenadas, por exemplo, 2 e 0, e o ponto B tenha coordenadas 0 e 3, então basta escrever aqui embaixo. Então, eu faria 2 e 0, 0 e 3. Em seguida, baixaria o x e o y, que estão lá em cima, e eles desceriam para baixo. Esse determinante precisa ser igual a 0, porque esses pontos são alinhados. Então, x vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 0 vezes y e 0. Então, ficaria com 6. Y vezes 2, 2, como está voltando, fica menos 2y. 0, 3 vezes x, 3x, como está voltando, fica menos 3x. E aí, organizando, eu teria 6 menos 2y e menos 3x igual a 0. Essa seria a equação de uma reta que passa por esses dois pontos. Todavia, eu também posso encontrar a equação de uma reta quando eu conheço um ponto e a inclinação. Vamos supor que eu conheço um ponto de coordenadas 2 e 1 e conheço uma inclinação que seja 3, um coeficiente angular. Então, para isso, basta usar essa fórmula, y menos y do ponto, igual ao coeficiente angular, vezes x menos o x do ponto. E aí, apenas substituir. Y menos o y do ponto é 1, coeficiente angular ali é 3, x menos o x do ponto 2. Distribui, e aí eu tenho y menos 1 igual a 3x menos 6. Certo? Posso colocar o menos 1 para o segundo membro, e eu vou ter y igual a 3x menos 6 com mais 1, menos 5. Então, aqui é uma das maneiras também de encontrar o coeficiente, aliás, a equação de uma reta quando eu conheço um ponto e eu tenho inclinação. Porém, sobre esse coeficiente angular, é muito importante que você lembre que eu consigo localizá-lo sempre quando, por exemplo, eu tenho uma equação reduzida, tá? Em uma equação reduzida, eu identifico o coeficiente angular, é aquele número que está vizinho colado com x. O número que fica colado com x numa equação reduzida é chamado de coeficiente angular. Mas eu também posso encontrar o valor de um coeficiente angular quando eu tenho, por exemplo, uma reta, e nessa reta eu conheço o ângulo. Vamos supor que eu tenho aqui uma reta e um ângulo de 45 graus. Então, quem seria o coeficiente angular dessa reta? Basta calcular a tangente deste ângulo, tá certo? Então, essa é uma regrinha, a tangente do ângulo, no caso, tangente de 45, então m, no caso, seria 1. Então, o coeficiente angular dessa reta é o 1. Há ainda uma outra maneira para encontrar o coeficiente angular de uma reta. Quando eu conheço, por exemplo, dois pontos. Então, suponha que eu tenho um certo ponto P de coordenadas 2 e 3 e um certo ponto Q de coordenadas 0 e 1. Então, a outra regrinha é essa. M é igual a y de P menos y de Q sobre o x de P menos o x de Q. Então, o coeficiente angular vai ser quem? O y de P é 3, o y de Q é 1. O x de P é 3, 2, né? E o x do Q é 0. Então, o valor do coeficiente angular, 3 menos 1, 2, 2 menos 0, 2, coeficiente angular igual a 1.